Na verdade, quando olhamos para a NSS, a Estratégia de Segurança Nacional, o ponto positivo é o reconhecimento da realidade na Europa e na Ucrânia. Mas o ponto negativo é que eles ainda estão seguindo um jogo de soma zero por parte dos Estados Unidos. Eles não veem muita parceria e ainda querem dominar, sabe? Certo. Isso vai ajudar os Estados Unidos. Você mencionou o estrategista russo Karaganov. Eu gostaria de saber quanto do que está acontecendo na Rússia é realmente noticiado nos Estados Unidos, porque parece que as pessoas não se importam muito com isso. As únicas notícias sobre a Rússia que são divulgadas nos Estados Unidos são as negativas. Você sabe, eles têm filas enormes para o gás. As lojas estão vazias. O exército está. Esse é o único tipo de história que chega até aqui. E tudo isso é, por assim dizer, propaganda ocidental. Há muito pouco interesse em realmente tentar explicar o que é a Rússia, como são as pessoas, qual é a cultura. O americano médio ainda acredita que a Rússia é um estado comunista, o que está longe da verdade. E realmente existe uma divisão cultural entre os Estados Unidos e a Rússia, em termos de como os russos tendem a ver o mundo e como se relacionam com outros. Enquanto, como você observou, os Estados Unidos têm um modelo baseado, eu chamaria de modelo de exploração colonial. Sabe, o que podemos tirar dos outros? O que precisamos controlar? Precisamos dominar. Esses outros países têm que fazer o que queremos que façam. Eles realmente não podem seguir seu próprio caminho. Precisam estar sujeitos a nós. A mentalidade russa é muito mais, digamos, colaborativa. Por exemplo, quando eles trabalham com o Irã, não chegam aos iranianos dizendo, olha, é assim que vocês vão fazer. Não, é baseado em respeito mútuo e disposição para cooperar. Mas como, vamos trabalhar com vocês, mas não vamos chegar mandando no que vocês devem fazer. Nós não vamos mandar em você. É realmente uma mentalidade colaborativa. Escrevi sobre isso ontem à noite, a respeito de uma conversa que tive na última vez em que estive em Moscou com Vyacheslav Fetsov. Fetsov é uma lenda do hóquei russo, um dos maiores jogadores de todos os tempos. O que ele descreveu foi que quando deixou a União Soviética em 1989 e teve permissão para vir aos Estados Unidos, jogando primeiro pelo New Jersey Devils, ficou chocado com o que chamou de abordagem ocidental ou canadense-americana do hóquei. Era tudo sobre o indivíduo, tudo sobre uma pessoa ser a estrela. Ele disse, eu vim de um sistema que enfatizava o trabalho em equipe, em que precisávamos atuar como unidade. Sim, um de nós podia ser um jogador superior, mas não se tratava de eu ser a estrela. Tratava-se de como eu trabalhava com meus colegas, meus camaradas, de como cooperávamos para ser uma unidade completa. Essa é uma mentalidade diferente, e isso afeta a forma como você interage com as pessoas. Então, o que estamos realmente vendo é essa mentalidade individualista de eu preciso ser a estrela. Isso faz parte do que está destruindo o Ocidente. E veja, estamos testemunhando o fim desse sistema. Ele não vai acabar na próxima semana, nem no próximo mês, nem mesmo daqui a um ano, mas está morrendo, e está morrendo bem diante dos nossos olhos. Aqui está o que a chanceler alemã Merkel disse. Ela acredita que a era da Pax Americana está chegando ao fim. Ela estava em uma festa em Munique e, durante o evento, disse o seguinte: não está dublado, mas é possível ver as legendas. A Pax Americana é para nós na Europa. Parece que é. Esse é um conceito incomum. There's an unusual concept. Gee, the Americans are pursuing their own interests? Nossa, os americanos estão perseguindo seus próprios interesses. Meu Deus, que coisa única nas relações internacionais. Quer dizer, quem mais faz isso?
Esse homem é um idiota. Santo Deus. E a Alemanha? O que está fazendo? Pelo que me lembro, o hino nacional era Alemanha, Alemanha acima de tudo. Sabe? Alemanha acima de tudo. Que hipócrita. Desculpe. What a hypocrite. Sorry. Yeah. But it seems that, É, mas me parece que, sabe, quando eu olho, por exemplo, para Merz e outros líderes europeus, eles estão aceitando a realidade, meio que falando sobre isso, mas não se vê uma interpretação que realmente compreenda suas ações. Eles ainda parecem agir em uma espécie de negação. they're acting in some sort of denial. Bem, eles certamente não estão em contato com a realidade. Vá em frente. If you think Se você pensa assim, precisa agir de acordo com o que está dizendo. Eu não vejo isso acontecendo. see that happening. Yeah, well, look at the public opinion. Bem, olhe as pesquisas de opinião pública sobre o Starmer. Ele está com uma queda de cerca de 13%. O Macron está em torno de 19%. O Merz, sabe, 25%, 26%. Então temos esse fenômeno em que esses países são liderados por governantes completamente desprezados e detestados. Eles não têm nenhum mandato popular e estão seguindo uma agenda totalmente desconectada do que a maioria de suas respectivas populações deseja. Na minha opinião, isso é uma forma de insanidade. This is a form of insanity, in my view. Larry, you mentioned Você mencionou que há algum tipo de divisão na Europa. Você não sente que também há algo acontecendo entre a Alemanha, a França e o Reino Unido? Porque eu não os vejo totalmente alinhados entre si. totally in line with each other. No, but they are, they even have Não, differences with mas eles the até têm EU. divergências com a União Europeia. Com von der Leyen pressionando para confiscar os ativos russos, houve alguma resistência de Macron e até de grandes bancos europeus contra essa medida. Então eles não estão unidos nesse ponto. E eles realmente ainda não elaboraram uma estratégia militar unificada. Como já comentamos antes, eles querem que a Ucrânia forneça todos os soldados. Ei, forme um exército de 800 mil homens. E aí está a Ucrânia, basicamente com 1/10 da população desses 3 países. Não há pensamento racional sendo aplicado à política externa na Europa. É tudo emoção, um ódio à Rússia. E acho que parte desse ódio está enraizada na postura da Rússia em relação ao que podemos chamar de valores tradicionais. A Europa se tornou um verdadeiro espetáculo bizarro em termos de sua adesão ideológica. In terms of its ideological embrace. Because Germany Sabe, a Alemanha está sofrendo de uma forma que nenhum outro país está neste momento. Não sei se você viu a reportagem do Financial Times dizendo que a Volkswagen está fechando uma fábrica na Alemanha pela primeira vez em 88 anos. For the first time in First time. 88 years. Yeah. They survived. Sim, eles sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, mas não conseguiram sobreviver a Merz e Olaf Scholz. And Olaf Scholz. These are huge Esses são impactos enormes, sabe, quando você olha para a sociedade. Como a economia da Alemanha. Como isso vai ajudar o Merz? Eu não sei. I don't know. Well, doesn't translate into any immediate. Mas isso não se traduz em dor financeira imediata para o alemão médio por causa do sistema deles, a rede de proteção social que existe. As pessoas começam a receber dinheiro do governo e ainda tiram férias. Mas, nesse processo, a Alemanha está tendo que contrair cada vez mais dívidas. A dívida, as obrigações externas da Alemanha, está aumentando rapidamente. E um dia desses, eles podem voltar aos tempos da República de Weimar, quando houve hiperinflação e a economia entrou em colapso. A trajetória em que a Alemanha está não é boa, porque não foi só a Volkswagen que fechou. Eles estão perdendo várias indústrias, e algumas estão fazendo as malas e se mudando para o exterior. A Alemanha já foi realmente um milagre no pós-Segunda Guerra Mundial. Reconstruiu-se e se tornou a potência industrial da Europa. Mas não é mais. Power of Europe. No longer. In Europe, they're talking about that Ukraine would join. Na Europa, estão falando sobre a Ucrânia entrar na União Europeia até 2027. E olhando para a Europa hoje, vamos supor que todos concordem com a entrada da Ucrânia.
Mas a Huawei está realmente preparada para isso? A Ucrânia vai ser pior do que qualquer pesadelo que eles já tiveram até agora. Ukraine going to be worse than any nightmare they had so far. Yeah, this is Sim, eles estão trazendo uma economia disfuncional, uma nação em ruínas, cuja população caminha para a extinção. Eles não têm uma taxa de natalidade capaz de repor a população. E veja, o número de mortos nas forças armadas causado pelos russos, somado ao número dos que fugiram para o exterior, como já comentamos antes, em comparação com o que era a população da Ucrânia há, digamos, 15 anos, agora foi reduzida a menos da metade. Era em torno de 43 milhões, agora está em cerca de 19 milhões. Isso não é sustentável. E então a Europa quer trazê-los para a União Europeia. Consigo imaginar a Rússia, de certa forma, dizendo, tudo bem, vá em frente. Sim, vocês podem ficar com eles. Seria uma coisa se você estivesse trazendo, se dissesse, ei, temos um clube e queremos trazer esse cara. We've got a club and we want to bring in this guy. He's handsome, he's rich, he's a great Ele é bonito, athlete. é rico, é um grande atleta. Cara, você sabe, ele é bem educado. Traga ele. Não. Isso é como trazer o cara que é pobre, viciado em drogas, sem dinheiro, com a saúde ruim. Sabe, ele tem câncer no fígado. É esse que você vai trazer para o seu clube. Porque no passado, europeus como Larry Fink, de quem falamos antes, da BlackRock, contavam em controlar a Ucrânia. Era um dos 5 países mais ricos do mundo, em termos de recursos naturais. Então tinha um potencial de riqueza significativo. E era isso que todo mundo cobiçava, de qualquer forma. Mas à medida que a ofensiva da Rússia continua, ela está tomando o controle de cada vez mais recursos que antes eram ucranianos. Controlling more and more of what used to be Ukrainian resources.